Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente pretende demonstrar como se obtém através do desenho geométrico as médias estudadas, a média aritmética, média geométrica, a média quadrática e a média harmônica, que é a que vai teoricamente dar mais um pouquinho de trabalho para obter. Então, para iniciar, nós vamos criar aqui dois segmentos, ok? Então, eu criei aqui dois segmentos que eu vou chamar de A, B e CD. Ok? Tudo bem. Agora nós vamos criar uma reta suporte, onde nós faremos a construção dos passos para a obtenção das médias pretendidas. Por uma questão de que vai ter muitos detalhes, vão haver muitos detalhes aqui no desenho, a gente vai evitar de colocar parte de construções para não deixar o ambiente muito cheio de detalhes e de difícil compreensão. Nós vamos deter apenas em explicar os passos para a obtenção. Alguns pontos a gente vai destacar porque serão pontos notáveis. Eu vou começar criando aqui um ponto para transporte e vou obter aqui com o compasso, vou fazer a abertura e transportar o segmento AB conforme já vimos em outras aulas, correto? Então vou transportar aqui o segmento AB e agora eu vou transportar o segmento CD. Ok, de forma que eu tenho a soma dos dois. Então, aqui na minha construção, esta medida que eu vou destacar é a soma dos dois segmentos. Então, o que é a média aritmética? Se eu tenho duas coisas, duas medidas, no caso é a soma das duas dividido por 2. Então, se eu obter um ponto médio bem aqui, dividindo o segmento duas partes congruentes, essa medida até as extremidades é a média aritmética. Esse ponto que tem aqui é um ponto notável para mim. Eu vou chamá-lo de P, porque ele vai me servir durante essa construção, ok? Tudo bem. Agora eu vou pegar aqui o compasso e vou determinar uma mediatriz, mas não necessariamente eu vou construí-la. Para deixar o meu desenho mais livre, vou pegar aqui uma abertura passando um pouquinho do centro, traço um arco, um semiarco em cima, traço um semiarco embaixo aqui, como a gente já viu, ponta seca na outra extremidade, arco em cima, arco embaixo, de forma que eu tenho dois pontos aqui que eu vou ligar. Não sei se está visível, eu vou tentar afastar um pouco aqui, ok? Tudo bem, agora eu vou ligar esses pontos, mas como eu disse antes, eu não vou construir todos eles porque não há necessidade. Eu vou só marcar aqui o ponto que eu vou precisar. Esse meu ponto aqui é um M para lembrar de ponto médio, ok? Desse ponto M para qualquer uma das extremidades, conforme você possa observar aqui com o compasso,
desse ponto M até qualquer uma das extremidades, ó, eu tenho a mesma medida. Portanto, eu vou traçar aqui um arco. Meu compasso está deslizando bastante aqui. Ele até já mudou a abertura, inclusive. Deixa eu refazer aqui o meu desenho, porque o meu compasso ele simplesmente desfez a abertura. Então vou repetir os passos novamente para ver se eu consigo uma medida mais precisa. Extremidade, passando um pouco do centro, embaixo, em cima aqui, os arcos, extremidade de novo, embaixo, em cima. Ver se eu tenho aqui uma mediatriz mais fidedigna. Deixa eu ver se o meu ponto M estava corretamente localizado. Não estava. O meu compasso ele tinha feito uma abertura. Deveria ser um pouco mais para a esquerda. Bem aqui, eu vou tentar fazer uma correção ótica aqui da coisa, mas na verdade é aqui, ó. Então eu vou aproveitar que eu estou com a régua e já colocar minha ponta seca na medida correta. Se o compasso abrir um pouquinho, pronto, já me dá uma diferença. Então a minha ponta seca deverá ficar aqui. Deixa me verificar dessa vez. Ó, dessa vez tudo ok. Então eu vou fazer aqui um arco. Tudo bem. Eu não tracei a mediatriz porque na verdade não há necessidade. Daqui para cá, ó, já é a média aritmética, para cá do M até a outra extremidade também a média aritmética. Da mesma forma, se eu traçar aqui uma altura, uma perpendicular, passando pelo ponto, também vai ser o raio, que no caso é a minha média aritmética. Como as outras medidas dependem dessa altura em especial, eu vou traçar aqui, deixar destacado de preto, ok? E já vou colocar a nomenclatura que a gente adota em desenho de MA, para me lembrar a média aritmética, ok? Se eu traçar uma perpendicular para interceptar a circunferência, conforme já foi demonstrado com GeoGebra, se vocês acompanharam a demonstração com GeoGebra, e também através do MathType, onde a gente demonstrou os procedimentos geométricos e algébricos que justificam essas medidas. Essa medida aqui é justamente o produto desses dois segmentos tirado a raiz quadrada, que é a média geométrica. Então eu tenho que obter uma perpendicular para interceptar a circunferência. Como a gente já viu, para traçar perpendiculares, eu vou tirar aqui uma medida, pode ser até mesmo do P passando pelo M, tanto faz, de forma que não seja um arco também muito pequeno, como já foi explicado, as medidas menores acabam incorrendo em erros. Então, ó, 60, correto? Ponta seca aqui, 120. Aproveitar a abertura. Aqui, ponta seca nos 120 graus. Naquele ponto lá, nós vamos ligar e obter uma perpendicular. Eu vou destacar aqui com outra cor. De forma que essa medida é justamente a média geométrica que já foi explicada no outro vídeo. Já temos duas médias, média aritmética, média geométrica. A média quadrática, ela nada mais é do que a medida que vai de P até lá a interseção da circunferência, que nós chamamos lá de MA. É importante lembrar que MA e MG não são notações de pontos, tá bom? A gente já fez aqui para ganhar tempo. Eu deveria chamar de um ponto Q ou qualquer outra coisa,
mas eu já chamei de MA para a gente já ir identificando, ok? Para ficar fácil de identificar e de determinar aqui no desenho. O meu MQ não daria para escrever por aqui, eu vou criar uma pequena linha de indicação, média dos quadrados ou média quadrática, ok? Média dos quadrados ou média quadrática, tudo bem? Eu vou destacar um pouquinho mais para cá para a gente voltar a ver os segmentos. A média dos quadrados, como já foi demonstrado no vídeo, né, diz exatamente isso aí. Seria a medida desse segmento ao quadrado, a metade dele, somado com a medida desse segmento ao quadrado, a metade dele, tirada a raiz, a média quadrática. O último, e talvez o não muito agradável de traçar, é a média geométrica. Para eu traçar a média geométrica, eu vou ter que ligar aqui o ponto M até o topo ali da minha média geométrica, onde eu tracei a perpendicular. E onde vai ser minha média geométrica? Eu vou ter que, esse ponto vai ter que interceptar perpendicularmente esse segmento ligando M e MG. Quando ele interceptar, ele vai seccionar esse segmento em duas partes. A parte da secção que se liga com a média geométrica, lá em cima, é a minha média harmônica. A média harmônica. Nós vimos numa videoaula como se consegue fazer isso, como é que você faz para ligar um ponto a um segmento ou uma reta, que a gente chamou até de distância do ponto a reta, né, utilizando apenas o compasso. O procedimento é bastante simples. Eu vou abrir aqui vou ligar meu compasso ao segmento, mas vou botar passando um pouco. Pode ser que haja a necessidade, até por mais precisão, de prolongar a curva do meu compasso, para que eu tenha mais precisão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou talvez precisar alongar esse segmento aqui, que passa por MMG. Vou ter que alongar o meu suporte para a operação. Então, vou tentar aqui. Pronto, eu criei já um segmento que me permite já fazer isso. Vamos ver. Ponta seca no ponto P, eu traço aqui, ó, um arco para obter um ponto bem aqui. Com a mesma abertura, eu continuo e traço o arco dando continuidade. Agora vem a coisa em si. Eu sei que o meio, a interseção vai ser mais ou menos por aqui assim. Eu tenho que criar uma abertura que passe um pouco disso aí. Eu posso manter a mesma abertura se eu quiser. Ponta seca, um arco. E lá para o outro ponto que a gente traçou antes, arco. Ligando o ponto P até essa interseção, nós vamos ter uma perpendicular, mas não é a nossa resposta ainda. Necessariamente eu não preciso ir até lá no ponto, não. Vou só marcar aqui. Aqui é uma perpendicular, ok? Bom, na verdade a nossa média geométrica, que eu vou até destacar aqui de azul, é esta medida aqui. Então, essa medida em azul, eu vou puxar aqui uma linha indicando, é a minha média MH, média harmônica. Às vezes as pessoas confundem, porque geralmente, quando a gente vai demonstrar, a gente faz o segmento maior e o menor depois. Porque na verdade a ordem que eu vou colocar não interessa. Se houver um segmento maior ou menor, não tem problema. Mas caso você coloque o menor, haveria uma inversão. O ponto médio seria aqui, o P seria aqui. Então, como vai ser? Eu me confundo, tal. Pois bem, não tem como confundir. Todas as medidas, sem ser a aritmética e a geométrica, partem do P, todas elas. Tanto a quadrática, indo direto ao MA, como a quadrática, como o segmento que vai partir para cá para determinar a geométrica, né? Eles partem do P, todos os dois. Só que a quadrática vai do P para a média aritmética sempre,
E a harmônica se encontra no segmento que vai do M ao MG, mas não completo, interseccionado pelo segmento que parte do P. Ok? Em uma situação bem especial, se o segmento AB e o CD forem o mesmo, tiverem a mesma medida, em um caso como esse, as médias aritmética, geométrica, quadrática e harmônica vão ter exatamente a mesma medida. Não ocorrendo isso, você pode perceber uma coisa de imediato, né? A média aritmética, né? A minha média aritmética, ela tende a ser a maior das médias, né? Ela vai acabar tendendo a ser talvez alguma das maiores das médias. Não necessariamente, mas a média geométrica ela é menor e a média harmônica ainda é uma das menores. Então a gente poderia até fazer uma escala sobre as médias, né? Quem é maior? Teria a quadrática, a aritmética, a geométrica e a harmônica nessa ordem, podendo ser iguais também, mas nessa precedência, nessa ordem. Se essa pergunta for feita, né, você nunca vai ter uma situação onde uma média geométrica seja, por exemplo, maior do que uma aritmética. Pode acontecer das duas serem iguais se as medidas dos segmentos envolvidos forem exatamente o mesmo. Isso pode ser facilmente demonstrado, como foi facilmente demonstrado no GeoGebra. Ok, pessoal? Então está aí demonstrado. É uma aula para obtenção das médias aritmética, geométrica, quadrática e harmônica. Ok? Um abraço e até a próxima aula.